Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para fortalecer o canal. Então vamos lá. Recentemente, o controle de pessoas alcoolizadas que conduzem veículos automotores vem sendo exercido pelo uso de equipamentos popularmente conhecidos por bafômetros. Um dos métodos utilizados por tais equipamentos baseia-se na reação do álcool etílico CH3CH2OH, é uma substância orgânica, mas eu vou explicar um jeitinho aqui que vai ficar um pouco diferente dos restantes que eu expliquei. Com o íon de cromato Cr2O7 2-, em meio ácido. Se o álcool está presente, a coloração do íon de cromato, originalmente laranja avermelhado, muda para verde devido à formação de íons cromo, Cr3+, segunda equação. Então nós temos a equação aqui e ela pede para balancear. Então, pois muito bem, pessoal. Eu trouxe aqui, vocês vão ver que tem alguma diferença, principalmente aqui no álcool. E aqui, pessoal, detalhe, nos exercícios que a gente vem resolvendo aqui pelo canal, forma-se acetaldeído, mas acetaldeído possui apenas um oxigênio, tá? Quem tem o conhecimento prévio de orgânica aqui vai saber identificar. Mas, caso você não tenha, tranquilo aqui como está feita essa reação. Por quê? Aqui, pessoal, nós temos o álcool, né, etílico, o etanol, e aqui nós temos o ácido acético, o ácido etanóico, ou conhecido como vinagre. É o ácido presente no vinagre, tá? Então, isso é o que vai gerar um pouquinho da facilidade para a gente montar, tá bom? Nós já temos muita noção do que já vem acontecendo. Nós sabemos dois NOx. Hidrogênio vale mais um. Não temos nenhum hidreto, então hidrogênio vale mais um, e oxigênio vale menos 2. E não temos nem peróxidos, nem superóxidos e nem oxigênio reagido com o flúor. Então, nesses casos, pessoal, tudo que tiver hidrogênio e oxigênio, a gente vai colocar os NOx de quais nós já sabemos. Então, aqui, ó, no primeiro é C2H6, certo? Então, nós temos, ó, cada hidrogênio vale mais um. Embaixo eu coloco o NOx do elemento, quando eu subo eu multiplico pela quantidade total deles. Então, como eu tenho 6, ó, mais 1 vezes 6, eu tenho mais 6. Oxigênio, menos 2, eu subo menos 2. Tá bom? O dicromato, o ânion dicromato, menos 2 vezes 7. Oxigênio, olha lá, menos 14. Lembrando que o ânion dicromato tem carga. Então, a soma que a gente fizer aqui tem que sobrar menos 2, tá? O hidrogênio aqui do ácido, que é mais 1, tá bom? Aqui, ó, o hidrogênio mais 1 vezes 4, mais 4. O oxigênio vale menos 2, menos 2 vezes 2, menos 4. E a água, nós já temos exatamente isso, mais 1 vezes 2, menos 2. Menos 2. Tá legal? Então, o que acontece aqui, pessoal? Aqui, tá? Vai acontecer da seguinte maneira. A gente já descobriu que o carbono e o crômio que vão variar. Agora, pessoal, vocês podem ver que nos exercícios anteriores eu trouxe, né? Tipo, a molécula do etanol e a molécula do acetaldeído. Nesse caso, era um carbono específico. Aqui, pessoal, dá pra gente fazer a média deles direto, tá bom? Vamos lá. Então, ó, tá vendo que o carbono aqui do álcool, C2H6, ó, opa, desculpa, pessoal, voltando. C2H6O. Tá vendo que eu tenho mais 6 de hidrogênio com menos 2 de oxigênio? Eu tenho mais 4 no total. Tendo mais 4 no total, eu preciso de quanto aqui, ó? Eu preciso de menos 4. Então, a parte de cima é o total, certo? É o total que eu tenho de carbono. E quando eu desço, eu divido pela quantidade deles. Então, vai ficar menos 2. Então, o meu carbono, ele está partindo de menos 2. Enquanto o meu crômio, ó, eu preciso ficar com menos 2. Eu tenho menos 14. Então, ó, mais 12. Quando eu desço, vai ficar como? Ó, mais 6. Então, mais 12 dividido por 2 vai me dar mais 6.
tá bom? O crômio aqui, ele tá sozinho, mas ele tem carga, então ele não é uma substância simples. Então o NOx dele vale quanto? Vale a carga dele, que é mais 3. Então tá vendo que ele variou de mais 6 para mais 3. Então, ó, NOx total só pra gente colocar aqui. E o carbono do ácido, aqui, ó, nós temos quanto? Tá vendo que eu tenho mais 4, mais 4, menos 4, 0. Quanto que vai valer o carbono aqui? O NOx médio de todos esses carbonos? 0. Eu não preciso de mais nada. Então o NOx dele vai ser 0. Tá legal? Então, ó, o carbono partiu de menos 2 para 0 e o crômio de mais 6 para mais 3. Lembrando que essa molécula aqui é diferente das que a gente está acostumado a fazer. Tá legal? Então, o carbono aqui, pessoal, ele parte de menos 2 até 0. Certo? Então, ó, menos 2 para 0 aumentou ou diminuiu o número? Aumentou ou não aumentou? De menos 2 para 0, se aumentou, oxidou. Então, ele está sofrendo um processo de... Opa! De oxidação. Se ele aumentou ou oxidou, ele é o nosso agente redutor. Ele perde elétrons para o outro ganhar. Tá bom? E o crômio, ele parte de mais 6 para mais 3. Então, ele parte de mais 6 para mais 3. O que acontece? Ele diminuiu. Se ele diminuiu, significa que ele reduziu. Então, ele sofreu um processo de redução. Ele é o nosso agente oxidante, ou seja, ele faz o outro perder elétrons para ganhar. Tá bom? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos calcular a variação, né? Quanto variou o carbono? Ele não variou de menos 2 para 0, ou seja, então ele variou 2. Só que nós temos o que aqui, pessoal? Nós temos 2 carbonos. Então, onde que nós temos a maior incidência, a maior quantidade de carbonos? Eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Então, eu tenho dos dois lados. Eu tenho que multiplicar por essa quantidade. Então, nós teremos um total de 4 essa variação. Tá bom? Agora, aqui o crômio, pessoal. O crômio, ele variou de quanto? Ele variou de mais 6 para mais 3. Então, ele variou 3. Só que quantos nós temos? Ó, quantos crômios nós temos aqui? Não temos a maior incidência de crômio aqui no ânion de cromato do que no crômio cátion? Então, a gente vai ter que multiplicar por 2. Então, 3 vezes 2 vai me dar 6. Só que aqui, pessoal, nós conseguimos simplificar 4 com 6? Sim. Então, ó, a gente simplifica por 2. 6 dividido por 2 vai me dar 3. E 4 dividido por 2 vai me dar 2. Ah, mas não precisa ser feito isso. Então, na realidade, não precisou. Mas tenham esse costume de fazer. Por quê? Porque quando precisar, a gente vai esquecer. Escuta a voz da razão, que eu já fiz muito isso quando eu estava resolvendo exercício. Lá na época do técnico e graduação. Então façam essa multiplicação e mesmo que se tiver que fazer a simplificação desse jeito, vai dar tudo certo, tá bom? Então descobrimos o 2, que é do carbono, ele tem que ir na frente da onde tem maior quantidade de crômio. E onde que é? Não é aqui? Então obrigatoriamente eu tenho que colocar o 2 aqui, tá? Então já vamos colocar esse 2 aí. Colocando o 2 aqui, colocando o 2 aqui, a gente já mata um coeficiente. E o 3 do crômio, obrigatoriamente eu tenho que colocar onde? Na frente da onde tem a maior incidência de carbono. E onde que tem? Qualquer um dos dois. Os dois eu tenho 2. Então, eu posso colocar aqui e aqui. Lembrando, eu não tenho carbono em lugar nenhum aqui, tá? Mas eu só tenho aqui nessa molécula e nessa molécula. Só que a gente já balanceou o carbono, ótimo.
6 carbonos, 6 carbonos. Aqui, pessoal, nós temos quanto? Ó, 4 crômios. Tá bom? Ó, 4 crômios. Se eu tenho, ó, 2 vezes 2, 4. Tá vendo por que eu não posso colocar 2 aqui na frente? Porque senão daria tudo errado, tá? Tudo errado. Então tá bom. Então aqui nós já temos bastante coisa para balancear, né? Já tá bastante coisa balanceada. Nós temos carbono e crômio. E de um lado nós temos quanto? Nós temos... Aqui a gente vai ter uma grande diferença. Por quê, pessoal? Nós temos oxigênio. Então, muitas vezes, quando a gente... aí você vai falar, mas você sempre fala que oxigênio é o último, hidrogênio o penúltimo. Sim, mas quando envolve carga, pessoal, muitas vezes a gente vai balancear o oxigênio primeiro. Por quê? Porque nos reagentes já tem oxigênio balanceado. Porque, ó, eu tenho 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 7, que dá 14, 3 mais 14, 17. Então, já está balanceado. Nós temos que ter 17 desse lado também. Se nós já temos, ó, 3 vezes 2, 6 oxigênios. Aqui a gente tem 1. Qual número vezes 1, né? A gente vai precisar de quanto? 3 vezes 2, 6. Faltam 11. Qual número vezes 1 para dar 11? Os próprios 11. Certo? Então, nós temos 11 água, balanceamos oxigênio. Agora, desse lado daqui, já tem todos os hidrogênios balanceados. Ó, 11 vezes 2, 22. 3 vezes 4, 12. 12 mais 22, 34. Nós temos 34 aqui. Então, ó, 3 vezes 6, 18. Quanto falta para 34 aqui, pessoal? Se nós temos 18 para 34, nós precisamos de 16. Ou seja, precisamos mais 16 ácidos aqui. Vamos considerar desse jeito. Tá bom? Então, de H+, a gente precisa de 16. Tá certo? Então, realizamos o balanceamento. Tá vendo que com a diferença da molécula no final influencia? A gente pode fazer pela média. Porque se fosse um etanol e um aldeído, aí pegava. Aí a gente tava lascado, tá bom? Aí pra gente ficar ligado. Mas nada que a gente não consiga resolver, né, pessoal? Então, estendi bastante, expliquei bem o passo a passo aqui. Nesse caso, não precisou importar, né, quais são as moléculas orgânicas. Então, se você tiver com dúvida, deixa aí nos comentários, que é importante que assim que eu leio, eu já tiro a dúvida de vocês. Se você chegou até aqui, coloca aí, ó, hashtag exatamente química ou hashtag exatamente, hashtag balanceamento por NOx. Desculpa, pessoal. E, é claro... Isso engaja o vídeo e eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando, comentando. Isso faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando e comece a divulgar para mais e mais pessoas. Isso é muito, mas muito importante. Tá legal, pessoal? E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos e ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. Conto com o apoio de vocês. Tá bom, pessoal? Então... aquele abraço, valeu!